Fala galera aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar então aí o nosso livro 2 e a gente vai falar sobre a dança como expressão corporal. Hoje a gente vai até aprender como que a dança foi utilizada aí, principalmente ao longo da história da humanidade. Então vamos lá abrir o livro aí para a gente iniciar os nossos trabalhos na página 3, por favor, vamos lá? Seguindo a leitura, você já se perguntou por que dançamos? A dança, assim como o teatro, as artes visuais e a música, é uma forma de expressão artística que há séculos caminha junto à história da humanidade. Ela é composta por gestos, movimentos e expressões que, ao seguir um determinado ritmo, se comunicam. Então é interessante que a dança ela é uma mistura de movimentos, de expressões, de gestos que vão seguir um determinado ritmo que é a batida da música, né? A música em si, ela exige com que a gente possa se movimentar o corpo. E através desses movimentos, combinando com a música que está sendo tocada, nós acabamos fazendo uso da dança, tá? Mexer o esqueleto é perceber que temos músculos e, para além da organização anatômica do corpo, conseguimos executar inúmeras formas de expressão. Essas formas demonstram a necessidade que temos de nos comunicar por outras vias que não sejam a palavra oralizada. A dança, especificamente, é uma forma de comunicação que ocorre através da expressão do corpo e de como ele se organiza com a junção dos movimentos em um determinado espaço. Então, é o que nem eu acabei de enfatizar. O uso da dança ela vai demonstrar, né, que você está é uma forma de expressão, né, para você demonstrar o que você sente diante da música que você escuta. E a dança, ela precisa entrar em sintonia com a música que está sendo tocada, porque a sua forma de expressão vai ser através dos gestos e dos movimentos que você faz com o seu corpo, tá? Há um ditado popular que diz: quem canta seus males espanta, mas também podemos dizer que quem dança seus males espanta, pois percebemos que, em busca de uma vida mais plena, a dança está presente na vida humana desde a Era das Cavernas até os dias atuais. Não é por acaso que, atualmente, muitos médicos recomendam a dança para o alívio de tensões e, principalmente, para o combate da depressão. Então, a gente está falando aí que a música em si, junto com a dança, é utilizada desde o período do Homem das Cavernas até os dias atuais. E tem médicos que recomendam a dança para que as pessoas possam ficar mais tranquilas e elas possam também até curar, fazer tratamento contra a depressão. Então, olha o valor da dança aí no dia a dia da vida das pessoas. Muito bacana. Durante toda a trajetória humana, a dança aparece no contexto social dos festejos aos deuses da antiguidade. Na Era das Cavernas, no Egito Antigo, nos países do Oriente e na América Latina, há registros de festividades dançantes, nas quais a música embalava os corpos. Essas festividades tinham o objetivo de trazer o corpo para perto das suas divindades. Assim, era como se a dança aproximasse a humanidade dos deuses. Olha só que interessante, então a gente está vendo aí, ó, que na Era das Cavernas, no Antigo Egito, né, são grandes exemplos aí também com países do Oriente, né, países do Japão, por exemplo, também utilizavam junto com até os povos da América Latina, utilizavam a dança para se aproximar dos deuses antigos. Olha só que bacana a referência aí dos deuses. E aqui, ó, a gente tem uma referência aqui dos deuses, né? A gente está vendo aqui um exemplo, né, de uma pintura retratada aí nas pirâmides de como que era a dança egípcia. Olha só que interessante. Lembrando que nessa época a dança era uma forma de aproximar os seres humanos dos deuses antigos, tá? Agora vamos ver como é que era a dança na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga, os festejos dançantes celebravam o deus Dionísio. Lembram do deus Dionísio? Que é o deus do vinho, o deus da festa. Lembram disso? E é o deus do teatro grego também, né? E tinha o objetivo de reunir a comunidade em momentos importantes, como a celebração da boa colheita de uva. A dança era parte do cotidiano grego, uma vez que estava atrelada à reverência mítica e divina. Assim, na antiguidade, a dança surge
em um contexto mágico, ligado à adoração de deuses e da própria natureza, e era um modo de transmitir os valores, a história e o legado de um povo a todos da comunidade. Então, para o povo grego, eles também utilizavam a música e a dança para adorar os deuses da mitologia, tá? E eles utilizavam também a música e a dança para transmitir valores como amor, como felicidade, principalmente valores para mostrar, né, até que ponto o ódio pode levar a uma tragédia. Então eles, através da dança e da música, e do teatro também, né, eles contavam, eles ensinavam as coisas para os gregos, né, para que os gregos pudessem aprender tudo aquilo que fosse necessário para eles serem pessoas melhores. Então é muito interessante isso, tá? Lembrando que eles aprendiam através da dança, da música e do teatro grego, através das comédias, que eram histórias engraçadas que eram encenadas, e as tragédias, que eram histórias com um final bem trágico, um final bem triste, para que as pessoas pudessem aprender a ter uma vida melhor. E aí, gente, olha só que interessante, a gente tem um vaso aí, ó, chamado Terracotta Column Crater, né, que significa cratera terracota aí, tá? Que é um vaso feito na época dos gregos, antes do nascimento de Cristo, e a gente pode ver aí, ó, que a data dele é mais ou menos de 550 a.C., bem antigo mesmo, mas aqui dá pra gente perceber o elemento da dança. Olha aqui para vocês verem, a gente está vendo aqui o deus Dionísio, que é esse aqui do meio aqui, ó, tá? Ele está no meio de dançarinos. Olha aqui para vocês verem que a posição aqui é que os dançarinos gregos estão fazendo, tá? Então aqui, ó, no próprio vaso está mostrando para a gente como que a dança já estava incorporada no modo de vida do povo grego, e eles colocavam isso em vasos, em paredes. Então, quer dizer, eles pintavam aquilo que era o cotidiano deles, a música e a dança estavam presentes no cotidiano deles, tá? Dialogando. Além de na Grécia Antiga, em outros lugares há registros de danças voltadas para as celebrações e para a educação de seus povos. No Brasil, entre os registros arqueológicos, podemos verificar, através das pinturas rupestres, que a dança também fazia parte dos ritos de celebração dos povos que aqui viviam. As práticas mágicas eram retratadas através das danças e imortalizadas por meio dessas pinturas, as quais demonstravam que a dança era um instrumento de sobrevivência dos povos primitivos. Assim, eles dançavam para apaziguar as forças da natureza, para curar as doenças, para celebrar a boa colheita, para buscar a água, etc. Assim como na Grécia, no Brasil, a função da dança era a comunicação e a interação social, e ela era praticada durante os ritos que celebravam as forças da natureza. Para esses povos, a dança era um modo de afastar os medos e as enfermidades. Então aqui a gente está vendo que até nas pinturas rupestres tem lá o exemplo de como eles faziam a dança acontecer. Então olha só que interessante, a gente está vendo uma pintura aí rupestre sobre dança. Olha aí que gracinha aí dos homens das cavernas dançando. É o maior registro, gente, mostrando que o homem primitivo, o homem aí na pré-história também dançava, tá? Então eles dançavam para curar doenças, para celebrar a boa colheita, para celebrar a plantação, a agricultura, para buscar água eles dançavam para tudo, tá? Então isso é muito interessante. Aqui a gente vai ver aqui no Teorizando que essa expressão corporal que é a dança, ela nasceu de origem da pré-história, só que ela foi evoluindo ao longo do tempo. Olha só que interessante como é que era a dança na Idade Média, ó, tá aqui no segundo parágrafo. Na Idade Média, a dança foi mal vista pelas autoridades eclesiásticas. Então a dança na Idade Média era mal vista pela igreja, que acreditavam que esse tipo de expressão não era tão sacra de acordo com a visão do novo pensamento medieval. Então a igreja considerava a dança como algo ruim, algo do mal, tá? A música e o teatro foram absorvidos pela Igreja Católica
nessa época como formas de divulgar a nova religião em quase toda a Europa, mas a dança não foi integrada às formas litúrgicas. Então olha só que interessante, a igreja só vai pegar a música e o teatro para serem colocados, né, para se contar, para contar a importância da religião do cristianismo, tá? Então a igreja vai pegar só a música e o teatro para contar a história do cristianismo. Já a dança não foi usada não, tá? A dança eles consideravam a dança como errado, tá? Porém há relatos de danças em momentos de festas e comemorações, nas quais as rodas e os trios eram ritmados com tamboretes e tamborins ao longo de cantos gregorianos. Como uma expressão popular, a dança foi aos poucos elitizada e para ser distinguida das danças realizadas pelo povo, as camadas privilegiadas da sociedade instauraram métricas musicais que eram diferentes das batidas dos tambores. Então olha só que interessante, a gente vai começar a perceber que essa música, essa dança, vai ter uma maneira bem diferente de ser escutada e de ser dançada, principalmente em relação à diferença entre ricos e pobres da época. Então a gente vai conseguir perceber que os ricos vão ter um tipo de música, um tipo de dança que vai ser diferente da música e da dança dos pobres, tá? Então olha só que interessante aqui, ó. Alguns tipos de dança bem diferentes aqui, ó. Dança chamado stamp, espécie de sapateado acompanhado de música instrumental que era realizado pela corte. Então era um tipo de música realizado pela corte. A corte eram pessoas ricas que eram ligadas ao rei, tá? Aonde que se dançava o stamp? Na França. Saltarello, dança leve, alegre, saltitante de origem popular, que foi adaptada também pela corte. Então, o saltarello é uma música popular que era dançado pelo povo, só que a camada mais rica pegou e criou um saltarello para que somente os ricos pudessem dançar, tá? E saltarello era um tipo de dança que acontecia na Itália. Carola é dança praticada por um grupo de dançarinos de mãos dadas em círculos, também na Itália. Olha só que interessante, bacana, né? Dança com grupos de dançarinos com as mãos dadas em círculos. Nós temos o branle, que é uma dança de camponeses em que os dançarinos seguem um líder. Então aí nós temos a presença de camponeses e um líder para fazer a dança chamado branle aí, que acontecia na França. E nós temos a tarantela. A tarantela é um ritmo progressivo que, conforme acelera, os casais se alternam. A tarantela é dançado usando casais, também da Itália. Tá vendo, gente, que interessante? E aí a gente vai notar, que o Jário vai estar resumindo essa parte aí, que a dança ela vai começar a ganhar coreografias diferentes ao longo da história, tá bom? E essas coreografias, elas são movimentos e passos coordenados, e aí a gente vai perceber que a dança vai ficar ainda mais completa ao longo da história, porque tanto a música, como a música vai evoluindo, a dança precisa evoluir também, os movimentos corporais precisam também evoluir, tá? Então olha só que interessante, começou a ser utilizado também nessas danças, principalmente nas danças da Idade Média, as danças eram sempre acompanhadas de músicos que tocavam instrumentos, como flautas e tambores, tá? Então olha só que legal aí, que dá pra gente perceber que o uso de flauta e tambor era algo muito marcante, principalmente na dança e também na música da Idade Média, tá bom? Aqui está falando aqui da origem da tarantela, tá? Que vai nascer entre os antigos gregos que colonizaram o sul da Itália. E essa música tem origem principalmente da Grande Grécia, que é um local de grande concentração de conhecimento na época dos antigos gregos, e que essa forma de dança da origem da tarantela ela vai estar evoluindo também ao longo do tempo, tá, gente? A tarantela nasceu nas montanhas e nas pequenas aldeias, ligada à vida pobre e humilde dos pastores, que lá se estabeleceram ao longo do tempo. Então a tarantela é um tipo de dança de origem humilde, tá? Então olha só que bacana, né? Tarantela ela é uma música mais popular, tá bom, turminha? Valeu!